Uma ex-obreira, saideira, sexta-feira. Sexta-feira. Ex-obreira. Ex-obreira. Caião. Já obrou muito por aí. Já né? obrou, ex-obreira, sabe tudo essas mulheres. Adoro, adoro. Ex-obreira. Ai, brother. Eu fui na casa de uma amiga, cara. Obreiro adora visitar a amiga, né? Obreiro, meu Deus, obreiro. O negócio é visitar as amigas. Sai de casa de amigo em casa de amigo e gosta muito também de testar a casa de um inimigo de vez em quando. De vez em quando ela vai lá dar uma olhada, assim. Pra sentir se tem uma cerveja no livro. Se ela tem alguma coisa do que acusar. Ô, gente. Eu fui na casa de uma amiga, cara, ela me disse que está indo em uma igreja judia messiânica. Sei. É o pessoal que fica de igreja em igreja. Essa aí é da judia messiânica. E lá... É aquele pessoal que nasceu gentil, mas adoraria muito ter nascido judeu. Nossa. Aí, como não pode, não é judeu, ele é um gentil judaizado. Cara? Era aquele pessoal que andava atrás de Paulo enchendo o saco, dessa linha aí. Esse pessoal? Do pessoal híbrido. Os chatos de Paulo? São os híbridos, os chatos de Paulo. Os chatos de Paulo. Que davam nessa cabeça aqui, que davam aqui, ó. Ai. Aqui, ó. Os chatos de Paulo. Tem chatos que dão em outro lugar, esse aqui, os de Paulo dão na cabeça. Mas e aí? Pois ela está indo agora, uma igreja judia messiânica, e lá lhe ensinaram que os pecados têm pesos diferentes. Tem sim. Diferente. Tem pesos sim, diferentes. Eu sempre aprendi aqui na igreja evangélica, né, Caio? Que todos os pecados são iguais. Me explique, Caio, se você puder. Qual afirmativa é correta? Os pecados têm pesos diferentes ou os pecados são iguais? Agora eu fiquei confusa. Filha, tudo tem peso diferente nessa vida, tudo. Tudo. O que não tem peso diferente? Então me diga, escolha. Eu senti ódio pelo Braulio. Sim, vamos lá. Ódio. Cuidado, vontade Caio. de matar o Braulio. Cuidado com a ilustração, Caio. Cuidado com a ilustração. Vontade de matar o Braulio. Tirei o meu espadim com ódio. E antes de correr para cima do Braulio e atacá-lo no coração, me bateu um grande arrependimento. Grande. E aí, mesmo com vontade de matar o desgraçado do Braulio, eu deixei isso ficar apenas na vontade, no desejo, recolhi a bainha e não matei o Braulio. Eu pequei, porque odiei o Braulio. E se continuar odiando o Braulio, continuo pecando. O pecado de um homicida, porque estou odiando o Braulio. Esse pecado, no entanto, está fazendo mal a mim. Agora, se eu tivesse, com esse ódio, tirado isso daqui, desembainhado o meu espadim, entrasse lá e matasse o Braulio, além de me destruir, eu estaria também destruindo a vida do Braulio na terra, a mulher do Braulio, os filhos do Braulio, todo mundo que ama o Braulio, e tudo que o Braulio iria produzir nesse mundo ainda, eu estou liquidando por causa do meu ódio. Logo, odiar o Braulio e não matá-lo é pecado, mas está restrito a mim. Odiar o Braulio e matá-lo e liquidar com ele, já deixa de ser algo cujo mal fica só em mim e começa a ser além de meu e de introjetar-se em mim como mal profundamente mais maligno. Eu ainda destruí a vida dele e de todos os outros que o amam e que em relação a ele cresceriam, aprenderiam, seriam melhores nessa existência. Claro, portanto, que odiar sem executar o homicídio é melhor do que só porque eu odeio e odiei e quem odeia já é homicida. Bom, já que eu odeio e sou homicida, deixa eu matar o Braulio. É igual a história do adultério. Quem olhar para uma mulher com intenção impura no coração já adulterou com ela. Aí o cara diz, bom, já que eu olhei e tive vontade de comer gente, então eu vou comer sim. Comer lá Agora, o que é melhor? É você, uma vez, ou menos ruim. O que é menos ruim? É você, apesar de lascivo, de desejoso, de ganância luxurienta e torpe em relação à mulher do próximo, do amigo, ou qualquer que seja a mulher. Mas eu
Senti isso no coração, desejei, desejo e adultero com ela, mas nunca toquei. E decidi não tocar. Ou o contrário. Porque eu desejo, porque eu sinto tesão, porque isso já é pecado do meu coração, deixa eu ir e pegar mesmo. É menos ruim você se abster de pegar mesmo. É como qualquer outra coisa. Eu sinto uma cobiça, uma vontade enorme de me apropriar de bens que não são meus. Mas até hoje eu não fiz isso. Renuncio a essa vontade gananciosa, torpe em mim. Ou você pensa assim, não, já que isso é pecado no meu coração, porque todas as coisas procedem no coração, deixa eu externalizar, exteriorizar e pecar materialmente esse pecado. Claro, meu amigo, minha amiga, é uma menina... É uma ex-obreira. É, uma ex-obreira. Que a gente escolhe nessa vida não pecar. E se no coração já nos habita o pecado, a gente decide não realizá-lo na prática. Porque quanto mais o erro pessoal se transforma numa implicação coletiva promovida por mim, maior é o meu pecado. João diz que há pecados que dizem respeito só ao homem. Paulo diz, João reafirma, dizem respeito só ao indivíduo. Mas quanto mais a minha ação se torne um impacto destrutivo coletivo e vá atingindo outros, maior é a minha culpa, maior é a minha responsabilidade. Isso não tem nada a ver com outra coisa, a não ser com bom senso entender que a existência é assim. Mas a Escritura, por acaso, diz a mesma coisa, mas não é para ninguém criar uma escala de peso de pecados, como é o caso em algumas dessas igrejas, tem até o peso do pecado. Tem o peso? Tem as classificações. Esse aqui é venial, esse aqui é capital, mortal. Vão botando pesos nos pecados. Se o peso do pecado tem implicações e relações com o agravo e o mal que ele promove. Quanto mais além de mim seja a extensão dele, por minha causa e por minha deliberação, maior é a minha culpa. E esse estado de consciência precisa me atingir para que eu não me torne um ser insensível e perdido, sem consciência na vida, sem Deus no mundo. Você leu 1 João 5, eu queria saber uma coisa. O que é pecado para a morte? Dá para escrever aí, Gabriel, pecado para a morte? Eu sabia. Você sabia, né? Sabia, claro. Mas vão perguntar para mim mesmo, né? Em vez de perguntar primeiro para mim, eles perguntam direto para mim. Porque a melhor maneira de perguntar para mim é 730 registros. Nossa, tem muito pecado para a morte. Hein? Por que você não dá uma lida aí, meu amigo, para você entender o significado de pecado para a morte? Dá uma lidinha. O único pecado para a morte é aquele no qual o indivíduo, em pecando, persiste no ódio, que valida o seu pecado como um direito adquirido. Opa. E diz para si mesmo inarrependidamente que tantas vezes quantas fossem necessárias, ele fazia aquilo mesmo outra vez e outra vez e outra vez. E o que ele fez era maldade, é perversidade. Mas o ódio é tão grande, tão grande, tão grande, que o indivíduo se eterniza no ódio, na fixação da perversidade. Por isso o texto de João associa esse pecado para a morte a viver na prática do pecado, ou o contexto associa a viver em estado de ódio, quando diz: todo assassino não tem a vida eterna em si mesmo. Portanto, o pecado para a morte não é chegar e matar alguém, é existir num estado de ódio visceral, crônico, constante, inarrependível, que se autovalida todo dia como um direito de odiar eternamente. Esse indivíduo, quando morrer, está morto. Cumprir-se-á nele o que diz o livro de Gênesis no hebraico. Porque no dia em que dela do fruto comerdes, morrendo, morrerás.
Quem odeia quando morre, morre mesmo. Não vive eternamente. Então, por esses que odeiam, eu oro pedindo a Deus que eles se quebrantem e se convertam e sejam salvos. Mas não oro com aquela certeza que João diz que a gente pode ter quando afirma: se tu virdes o teu irmão pecar, não para a morte. Ou seja, o cara deu uma tropeçada, caiu, errou, se equivocou, cometeu equívocos diversos, mas ele em si é doído, é sofrido, ele não anda, não se felicita com a sua maldade, não se alimenta da sua iniquidade, sofre arrependimento pela sua própria realização perversa. Esse indivíduo, eu oro por ele e o Senhor lhe dará vida. E se tiver cometido pecados, o Senhor o perdoará. Agora, aqueles que renitentemente se fazem filhos do ódio e que existem com um espírito assassino, homicida, de ódio, de perversidade, de injustiça inarrependível, plantado no ser, eu peço ao Senhor que deles tenha compaixão e os converta, porque do contrário, quem odeia já tem a sua sentença determinada. E aquele que existe em estado de ódio, dividindo o mundo entre as pessoas, separando o joio do trigo, dizendo que gosta dos que gostam e odeia os que odeiam, esse aí já é filho do inferno, não tenho a menor dúvida disso. Por enquanto, eu oro por ele pedindo que algum milagre aconteça, porque do contrário, filho do inferno ele já é. É diferente da meretriz, que nos precede a muitos de nós no reino de Deus, que não vive, peca, mas no coração não vive em estado de prazer pecaminoso. Para ela aquilo é um grande sacrifício, é um grande desgaste, é uma miséria horrorosa. Ou um indivíduo que cometeu um erro, brigou e numa calamidade matou alguém, mas não é um assassino, sofre todo dia a perversidade que fez. Eu oro por ele e o Senhor lhe dá vida. Mas se ele diz: farei tantas vezes quantas aparecer, e se mostrar inarrependível, esse indivíduo por si só já é um filho do inferno, já está condenado, já é um morto, morrendo morrerá. A melhor coisa que pode acontecer para ele é que o inferno dele seja só inexistir para sempre daí para frente. Já é pura bondade de Deus.